Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Neo Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz-Tagle, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço ri.neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessite de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Além disso, este evento está sendo gravado e posteriormente seu replay ficará disponível no website de Relações com Investidores da Neo Energia. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta audioconferência relativa às perspectivas de negócio da Neo Energia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis pela Neo Energia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz-Tagle. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado, operadora. Gostaria de agradecer a todos por estarem conectados hoje aqui nesta teleconferência, em que apresentaremos os nossos resultados do terceiro trimestre de 2021 e dos 9 meses acumulados deste ano. Como a operadora falava, estão comigo hoje Solange Ribeiro, diretora presidente adjunta, Leonardo Gadelha, o CFO da Neo Energia. Também está Eduardo Capelastegui, o diretor executivo de Control Patrimonial e Planejamento. Fulvio Machado, o diretor nosso da área de redes, e Renato Rocha, o superintendente de relação com investidores da companhia. Farei uma breve apresentação, passando pelos principais destaques dos resultados do período, e logo Leonardo apresentará também com mais detalhe os resultados da Neo Energia. E para então passar a um período de perguntas e respostas e finalmente algumas conclusões. A exemplo do primeiro semestre deste ano, a Neo Energia mais uma vez apresenta um resultado robusto, reafirmando o desempenho do mercado de nossas áreas de concessão. A acelerada integração e o turnaround em Neo Energia Brasília também tem contribuído para este resultado e o sucesso da nossa gestão operacional, que se traduz tanto em uma óptima performance dos nossos negócios, quanto no acelerado ritmo de execução dos projetos de transmissão e de energias renováveis, em particular eólica e fotovoltaica. Vamos, por favor, na slide número 4, para revisar os principais destaques dos resultados do terceiro trimestre. Em relação com a energia distribuída, as nossas 5 distribuidoras apresentaram um crescimento da ordem de 5,2% no terceiro trimestre deste ano. Em relação ao terceiro trimestre de 2020, o que confirma, mais uma vez, a consistência da retomada do mercado em nossas áreas de concessão. Em relação com o EBITDA, por seu turno, apresentou um crescimento de 62% no trimestre, refletindo a maior demanda, um maior consumo, o incremento da parcela B, producto dos reajustes e das revisões tarifárias acontecidas até esta data, o avanço dos projetos de expansão em transmissão e também em eólica, assim como a excelente performance que tive Termopernambuco e, como veremos mais na frente, um adequado controle do nosso gasto operacional.
O lucro líquido do terceiro trimestre atingiu 1,3 bilhões de reais, 57% maior que o terceiro trimestre de 2020. Outro resultado que expressa também a solidez do crescimento da neoenergia e a retomada do mercado na época do pós-Covid, iniciado a partir de agosto, setembro do ano 2020. Na relação com OPEX, tivemos um crescimento de 7% neste trimestre, frente ao mesmo período do ano anterior. Mais uma vez, cumprimos com nosso compromisso no crescimento do OPEX, abaixo da inflação acumulada no período, absorvendo o crescimento da base de clientes e também a entrada em operação dos novos projetos, tanto de transmissão como de eólica. E a normalização das nossas atividades operacionais já no ano 2021, lembrando que em 2020 tivemos alguns períodos de restrição de corte, o que impactava positivamente no OPEX. Executamos também um CAPEX de 2,8 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021, 51% acima do terceiro trimestre de 2020, fruto de nossa diferenciada capacidade de execução e em decorrência do avanço dos nossos projetos de crescimento em transmissão e eólica, além dos investimentos que estamos executando nas nossas distribuidoras. Encerramos, na parte financeira, o terceiro trimestre de 2021 com 2,86 vezes a relação dívida líquida EBITDA, em nosso nível de alavancagem adequadamente controlado, já contemplando o financiamento que tivemos que obter para a adquisição da Neoenergia Brasília. Todos esses 6 pontos destacam mais uma vez o sustentável resultado que tivemos neste trimestre e que estamos tendo no acumulado do ano 2021. Passando agora na slide número 5, poderemos ver a evolução dos nossos projetos de transmissão. O grande destaque deste trimestre foi a conclusão final dos lotes de abril de 2017, com a entrega do último trecho da linha de Dourados no mês de agosto passado. O balanço final deste leilão de abril de 2017 foi uma antecipação promédio em todos os lotes da ordem de 15 meses em relação com o prazo que a ANEEL tinha definido para a entrega, e um saving da ordem de um 20% no CAPEX em relação com o que tinha definido a ANEEL no momento do leilão. Isso confirma os nossos planos de negócio e assegurou um retorno de 2 dígitos como tínhamos previsto. Em relação aos demais, continuamos trabalhando na fase final dos 2 projetos dos lotes de dezembro de 2017. Na próxima semana deveremos entregar finalmente a conclusão total do lote de Santa Lucía, que já está pronto para ser energizado, aguardando só a autorização da ONS para fazer os testes no próximo final de semana. E até dezembro deveríamos entregar também o lote de Jalapão, o que conjuntamente perfazem uma RAP anual da ordem de 183 milhões de reais. Em relação com os lotes de dezembro de 2018, assim como os de dezembro de 2019 e 2020, seguimos avançando, já seja nos processos de licenciamento ambiental, de acordo com o que tínhamos planejado, e seja também na construção, principalmente das subestações que incluem estes lotes. Também em conformidade com os planos de negócio e assegurando os retornos previstos que temos de 2 dígitos. Passando agora para a slide número 6, e revisando a situação dos nossos projetos de renováveis, o complexo eólico Chafariz, na Paraíba, sigue acelerado à frente do nosso plano de negócio e já contribuiu com 58 milhões de reais no EBITDA do terceiro trimestre, fruto da operação de 53 aerogeradores, que corresponde a 184 megavatios aproximadamente de capacidade. Temos também outros 18 aerogeradores en este momento en fase de teste, que entrarán en operación comercial en los próximos días o semanas. Hacia el final de año, de acuerdo al ramp-up del proyecto, tenemos todo el complejo en operación comercial y con energía siendo vendida a PLD hasta aquella data. Nuestro complejo ITIS, que también se encuentra en estadio avanzado de construcción, tiene 62% de las fundaciones de los aerogeneradores ya concluidas, o que nos permite comenzar en ese próximo trimestre, no cuarto trimestre del 21, a montaje dos primeros aerogeneradores. A previsión de entrada en operación sigue siendo para el primer semestre de 2022 y, como lembrarán, a potencia instalada do parque da orden de 567 megas. Nós temos 96% da energia do parque OITIS vendida dedicada, digamos, a comercialização no ambiente libre de venda de energia.
Com a entrada em operação de Oitís e Chafariz, a nossa matriz energética continuará sendo ainda mais sustentável e a metade da nossa energia estará destinada ao mercado livre e a outra metade estará destinada ao mercado regulado, assegurando com isso compromisso mais com a agenda ESG da companhia e também a rentabilidade de 2 dígitos que inicialmente prevíamos en estos proyectos. En cuanto a nuestro parque solar y fotovoltaico Lucía, de 149 megavatios pico, cuya previsión de entrada en operación es para o segundo semestre de 2022, tive ya sus obras iniciadas no mes de mayo y destaca no trimestre todas las obras de terraplenagem e inicio de montaje da subestación. Como vimos, las noticias acerca de las entregas en 2021 son bastante animadoras y en línea con lo que teníamos analizado desde nuestro IPO en 2019. 100% de energía del parque fotovoltaico de Lucía, por ejemplo, ya está vendida hasta 2026. Quería ahora compartir con ustedes un poco de lo que fueron esos primeros meses del turnaround de nuestra distribuidora Neoenergia Brasil. No slide número 7, trouxemos para mostrar para ustedes un poco de cómo fueron nuestros primeros meses o andamento das principais alavancas que nós temos definido como creadoras de valor para a Neoenergia Brasil. En relación con perdas, nós tínhamos monitorado 80.000 ligações clandestinas, que serían atacadas durante el primer año luego de la tomada de control. Ya regularizamos 20.000 y fizemos también da orden de 29.000 inspecciones, agregando con eso 158 gigavatios hora, o que corresponde a 6,5 veces más do que toda a energía recuperada pela antiga CEBI en todo o ano 2020. Con isso, o índice de perdas totais 12 meses neste trimestre fechou novamente en queda en 13,06%, continuando 2 trimestres consecutivos en queda. No que dice a relación con a recaudación, también hemos colhido bons retornos. Retomamos o corte en todas las clases desde el mes de abril, luego de derrubar una liminar que prohibía o corte en Brasil. Desde entonces hicimos 70.000 cortes, agregando 145 millones de receitas, y hicimos también 37.000 negociaciones, recaudando 75 millones de reais. O índice de recaudación, con eso, fue de 92% en el trimestre, y está en 95% en promedio desde nuestra entrada en la tomada de control de la compañía. En relación con los OPEX, cabe destacar que está en curso una readecuación de nuestro headcount. Como falamos, lanzamos un programa de emisión voluntaria y seguimos avanzando en la reestructuración de los procesos, en un proceso continuo que imprime nuestra cultura de seguridad, de eficiencia y de obtención de resultados. Todo esto para llegar lo más rápido posible a la eficiencia de OPEX desellada. Los 9 meses, desconsiderando las despesas decorrentes, que son 24 millones de reais do PDB, ya es posible observar una reducción de 23% en relación al PMSO de los 9 meses de 2020. En calidad de servicio, por diversas mudanzas que hemos hecho en la gestión, além de algunos investimentos que ya comienzan a dar sus frutos, hemos atingido sucesivos récords. A queda do DEC de 9,26 horas no terceiro trimestre de 2020, en 12 meses, para 8,8 horas no terceiro trimestre de 2021. Ya reflejen, como decía, a nueva realidad de Neoenergia Brasil. Y hoy ya podemos afirmar que atingiremos o patamar regulatorio do DEC y do FEC ya en el primer semestre de 2022, bien antes de lo que teníamos en nuestro plano original. Tivemos también, y vale la pena destacar, recientemente la revisión tarifaria de Neoenergia Brasilia, que resultó en un aumento medio de 11,1% y una base de remuneración regulatoria de 1,1 billones de reais, y que elevó un reconocimiento en el índice de perdas de un 11,71%. Importante destacar que la utilización de los créditos de PIS/COFINS y otras medidas de reducción de tarifas que construimos conjuntamente con ANEL fueron una alavanca importante para reducir el impacto para el cliente final. También, desde la adquisición sinalizamos que elevaríamos los investimentos en la concesión. Hicimos no trimestre 47 millones de reais de CAPEX, y desde nuestra entrada ya son 79 millones, lo que corresponde a 2,8 veces o CAPEX del mismo periodo en 2020.
A área de compras de energia continua consiguiendo importantes savings en relación a que era usualmente comprado en la antigua sede, lo que nos permite hacer más con menos recursos. Ahora, luego de destacados los resultados de este trimestre, voy a pasar a palabra para nuestro CFO, Leonardo Cadela, quien nos fornecerá más detalles de nuestros resultados del terceiro trimestre de 2021. Mário, obrigado. Bom dia a todos. Eu vou começar pela análise do resultado consolidado do terceiro trimestre, que como antecipamos, foi um resultado muito forte e em todos os segmentos dos nossos negócios. Então, passando aqui para o slide 9, observamos uma evolução de 42% da margem bruta consolidada no trimestre, que foi puxada pela forte recuperação do mercado nas distribuidoras, os efeitos dos reajustes e da revisão tarifária da parcela B, e também o melhor resultado em renováveis e liberalizados, que eu vou detalhar mais adiante. No lado direito do slide, em relação às despesas, desconsiderando o efeito da consolidação da Neoenergia Brasília, nós apresentamos um patamar de gastos 7% acima do terceiro TRI de 20, portanto, absorvendo a inflação do período e também o aumento da base de clientes e principalmente o início de novas operações. Além disso, no terceiro TRI de 20, ainda percebíamos uma redução das atividades por conta da pandemia, a exemplo da proibição de corte, que ela foi retomada ao longo do terceiro trimestre de 2020. No acumulado de 9 meses, se descontarmos o impacto positivo de duas arbitragens na holding no primeiro TRI de 20, e também a consolidação da Neoenergia Brasília, essa variação foi de 6% no PMSO, reforçando o nosso êxito aí na gestão eficiente de custos. Passando para o slide seguinte, no EBITDA consolidado, percebemos aqui que esse EBITDA apresentou um crescimento de 62% no trimestre, alcançando então 2.861 mil nesse TRI, e expurgando o efeito não caixa do VNR e do IFRS 15, essa variação ainda assim é de 48%. Então, um crescimento bem forte, olhando aí o EBITDA caixa. Nos 9 meses, esse crescimento também do EBITDA caixa ele é de 41%. Redes foi responsável por 83,4% desse EBITDA, renováveis 10% e liberalizados 6%. No trimestre, apresentamos um lucro líquido de 1.281, portanto, um aumento de 57% em comparação aí com o terceiro TRI de 20. Olhando aqui para o slide seguinte, o slide 11, onde falamos aqui da realização do CAPEX, vemos aqui que no terceiro TRI, o CAPEX realizado foi um CAPEX de 2 bilhões e 800. Então, aqui cabe o destaque para 1 bilhão em distribuição, conseguimos aí um ritmo forte aí de execução dos nossos investimentos, 534 refletindo em transmissão, refletindo o avanço das obras, e 1,1 bilhão aqui nas eólicas, marcando o início da entrada em operação de chafariz. Portanto, um aumento expressivo em relação ao TRI passado, que já era, como a gente já antecipou, inclusive no último call, e previsto conforme o nosso plano de CAPEX para o ano. Próximo slide, slide 13, entramos aqui no negócio de redes, e a gente aqui apresenta o crescimento aqui da energia injetada, que foi, essa informação ela já foi antecipada aqui ao mercado, por comunicado, e vemos aqui que a energia injetada nas 5 distribuidoras, ela apresentou uma performance muito boa em todas elas, especialmente nos nossos mercados aqui do Nordeste, portanto aí a gente tem percebido uma recuperação consistente já desde os trimestres anteriores, em todas as nossas áreas de concessão. O slide seguinte a gente mostra a energia distribuída, que a evolução aqui das 5 distribuidoras, que assim como no último TRI, elas apresentaram um crescimento acima da injetada. Então, esse aumento foi de 5,2%, e considerando a Neoenergia Brasília na base no terceiro TRI de 2020. Sem esse ajuste, o crescimento ele foi de 17,3%,
que é o que está refletido no nosso resultado. O total de consumidores ele atingiu 15,7 milhões, portanto, um incremento aí de 1,5 milhão de consumidores, ou 372 mil, se a gente for considerar a Neoenergia Brasília como proforma aí na base de 2020. Só nesse trimestre, né, na comparação com o segundo TRI, nós agregamos praticamente 100 mil novas unidades consumidoras no trimestre. No acumulado de 9 meses, esse crescimento com a Neoenergia Brasília na base foi de 7,1% e o crescimento sem considerar a Neoenergia Brasília de 16,4%. Passando aqui para perdas, no slide 15, tivemos novamente um trimestre de ótima performance, com redução das perdas em todas as distribuidoras, exceto na COSER, que apresentou um ligeiro aumento, né, mas ela segue aqui enquadrada no limite regulatório com 1 dígito de perdas, assim como a Electro. Percebemos que essa tem sido uma tendência em todas as distribuidoras nos últimos trimestres, como a gente pode observar aqui, destacado aqui, a Coelba aqui nos últimos 4 trimestres, a Neoenergia Pernambuco nos últimos 3 trimestres e Brasília, né, nos últimos 2 trimestres, como o Mário pôde apresentar. Isso tudo destacando que foi num cenário desafiador, cenário macro desafiador, né, apesar de todas as adversidades, a gente tem conseguido aí combater perdas. E como a gente pode ver no slide seguinte, que a gente entra aqui na parte de inadimplência, né, a gente apresenta a PCLD, a gente percebe aqui que no terceiro TRI a gente teve uma performance muito boa, também em relação à inadimplência. A PCLD ela permaneceu em linha com o nosso patamar pré-Covid, então atingindo aí uma provisão de 100 milhões no trimestre. Portanto, uma tendência bastante consistente em todas as distribuidoras, que reforça o sucesso das ações realizadas desde corte e cobrança, que a gente vem praticando aí desde que a gente pôde retomar o corte aí ao longo do ano passado, no terceiro TRI, inclusive. E estão destacadas ao lado direito aqui do slide as principais das ações, e de novo num cenário que a gente tem conseguido manter esse ritmo aí de arrecadação e de PCLD, apesar das adversidades aí do que a gente tem atravessado. O slide 17 é o slide que a gente mostra os indicadores de qualidade, DEC e FEC, que a gente segue aí com uma consistente melhora nesses indicadores, tanto DEC como FEC, todas as nossas distribuidoras, mesmo nesse período ainda de pandemia, e apesar de pequenas variações, como no caso da Electro, né, que já possui um nível muito baixo, então em períodos de maiores chuvas ela acaba apresentando pequenas variações. Mas todas seguem enquadradas, exceto a Neoenergia Brasília, que, como apresentado já, ela está numa trajetória que logo vai estar enquadrada. Então, a trajetória é bastante positiva. No slide 18, falando agora do resultado de redes, a gente mostra aqui uma evolução de 35%, né, na margem bruta do terceiro TRI, comparado com o terceiro TRI de 2020, e que foi puxada principalmente por mercado, né, os reajustes e revisão também da parcela B, né, o aumento do nosso número de clientes, e aqui você tem também o efeito do próprio VNR, né, que ele está atrelado aí ao PCA, e o IFRS 15 pelo avanço das obras nas linhas de transmissão, e aqui também tem o efeito da Neoenergia Brasília, né, que ela entra aqui contribuindo também nesse número. O OPEX de redes no trimestre apresentou um crescimento de apenas 2%, se desconsiderarmos o efeito da consolidação aqui da Neoenergia Brasília. E lembrando de novo aqui que esse aumento é em relação à base do terceiro TRI de 20, ainda depreciada, né, com nível de atividade baixo, por conta aí das dificuldades impostas pela pandemia. Então, além da normalização das atividades, nós conseguimos aí absorver a pressão de inflação e o aumento aí do número de clientes. Bom, passando aqui para o EBITDA agora, ainda em redes, né, no slide 19, percebemos aqui que desse modo o EBITDA de redes ele cresceu 48% no terceiro trimestre,
E expurgando os valores de VNR e IFRS 15, esse crescimento foi de 27% no terceiro TRI e 32% no acumulado de 9 meses. Nesse quadro aqui abaixo, do lado esquerdo, nós separamos o EBITDA de distribuição e transmissão. Nessa visão, distribuição cresceu 51% e transmissão 28%, principalmente por conta aí do avanço da construção das linhas, que nesse número você tem o efeito do IFRS 15. O lucro do negócio de redes ele cresceu 30% no trimestre, alcançando 1 bilhão e 47 e 3 bilhões nos 9 meses acumulados. Bom, entrando agora nos segmentos de renováveis e liberalizado, no slide 21, a gente apresenta aqui um resumo desses dois segmentos e como eu falei no início, ambos tiveram aí um resultado bastante forte. No terceiro TRI, renováveis apresentou um resultado, um aumento de 160% do EBITDA, alcançando 455 milhões de reais no trimestre, que é composto aí tanto pela parte de geração hídrica e como a parte de eólicas. Então, o EBITDA da geração hídrica foi de 216 milhões, sendo que 175 foram por conta da contabilização do efeito não recorrente da repactuação do GSF, de 175 milhões, mas mesmo expurgando esse efeito, a gente percebe aqui que a gente teve um crescimento bem forte também no trimestre, um bom crescimento aqui no trimestre, expurgando o efeito da repactuação do GSF. E em eólicas, ainda em renováveis, o EBITDA dele cresceu 52%, alcançando 186 milhões, principalmente em razão da entrada antecipada de chafariz, vendendo energia a PLD, que trouxe aí um efeito duplo, dessa antecipação e de uma venda a um preço mais alto, que contribui com 48 milhões nesse EBITDA. E além de um trimestre aí de maiores ventos na comparação com o terceiro TRI de 20. Então, nos 9 meses, o EBITDA de renováveis ele cresceu 87% em comparação com os 9 meses de 20 e o lucro 191%, alcançando 809 milhões o EBITDA aqui nos 9 meses, esse EBITDA cresceu 87%, alcançando 809 milhões e o lucro cresceu 191 milhões, 191%. Passando aqui ainda no slide para o segmento de liberalizado, que apresentou um EBITDA de 207 milhões no terceiro TRI, um aumento de 77% em comparação com o terceiro TRI de 20. Então, aqui novamente uma forte performance, puxada principalmente por Termo Pernambuco, a Termop, que ela operou o trimestre praticamente todo, aí, então teve uma maior quantidade de dias em operação que o terceiro TRI de 2020, e alcançou um EBITDA de 176 milhões no trimestre. E além disso, a nossa comercializadora, a ANC, ela apresentou também melhores margens no trimestre, alcançando aí um EBITDA de 30 milhões. Tá? Portanto, seguindo aqui passando agora para o nosso slide aqui de estrutura de capital, que é o nosso slide número 23, aqui a gente nota que ao final do terceiro TRI, apesar do aumento da nossa dívida líquida para 27,3 bi, basicamente por um maior ritmo de realização do CAPEX, e o aumento dos custos com a compra da energia, o forte resultado que a gente apresentou no trimestre fez com que a nossa alavancagem, a nossa relação dívida líquida EBITDA, ela caísse. Então, chegando a 2,86 vezes no final do trimestre, comparado aí com 3,03, que era a alavancagem no final do segundo trimestre. Para os próximos trimestres, nós esperamos um aumento dessa alavancagem, por conta da execução do ritmo acelerado de CAPEX, mas ainda assim abaixo do que a gente tinha previsto em nosso plano. Então, a gente segue aí com uma alavancagem nesse patamar, próximo a 3 vezes, mas com uma situação bastante controlada e abaixo do que prevíamos inicialmente aí pro plano.
A estrutura da nossa dívida aqui ao lado direito do slide, ela segue nos dando bastante conforto, já que ela está muito bem distribuída nos próximos anos, com prazo médio de 4,6 anos. Ontem acabamos de precificar uma importante captação de debêntures em 3 das nossas distribuidoras, alcançando um valor de 2 bilhões e com níveis de spread bastante competitivos. Então, até aqui, considerando essa operação e as outras já desembolsadas, a gente chega a um valor de 12 bilhões no acumulado do ano até aqui em operações em captações, em desembolsos realizados. Então, a gente está rigorosamente seguindo o nosso plano de captação e já estamos trabalhando agora para 2022, que inclui o take-out da dívida da aquisição de SEB, da Neoenergia Brasília, que ela vence, inclusive, em 22. Por isso essa maior concentração aqui no ano de 22, mas isso é algo que a gente já está trabalhando desde agora para quitar essa dívida. Então, isso nos assegura que, nos passa aqui uma segurança de que a gente está com a estrutura de capital adequada para concluir o CAPEX de 2021 e trabalhar aí para o CAPEX de 2022, que a gente sabe que é um ano ainda de CAPEX importante, que entrega, aí, que a gente fecha aí um ciclo de CAPEX relevante para a Neoenergia, com entrega aí de vários projetos importantes. Tá bom? Eu encerro aqui a minha apresentação. Eu vou pedir, por favor, para a operadora para abrir para o Q&A. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Henrique Peretti, JP Morgan. Obrigado, bom dia, Leonardo. A minha pergunta é sobre as notícias que têm saído na imprensa sobre o novo empréstimo setorial, que seria basicamente para cobrir esse custo térmico extra que não está coberto pela bandeira de escassez hídrica. Então a pergunta seria se você poderia comentar o potencial tamanho desse novo empréstimo, as condições desse novo empréstimo, quantos anos ele seria pago e quais seriam os recursos que a Neoenergia captaria desse empréstimo e também potenciais efeitos na tarifa, se você vê isso como positivo ou negativo, quanto ele poderia reduzir o reajuste de 2022. Obrigado. Bom dia, Enrique. Obrigado aí pela pergunta. Bom, como é público e tem sido feito já comunicado tanto pelo Ministerio de Minas y Energía como pela ANEEL, existe actualmente un descasamento entre o custo de energia e o que está sendo coberto pela tarifa e as bandeiras tarifárias. Lembremos que as bandeiras tarifárias foram a ferramenta que foi criada no passado precisamente para evitar que o carregamento do custo de energia na tarifa ficasse descolado en prejuízo do consumidor y cuando el precio de energía tuviese un incremento, esa tarifa iría acompañando esos incrementos de precio para manter igualizada a situación das contas do sector. Es muy importante destacar que este no es un empréstimo para las distribuidoras, como no ha sido ni un dos que tenía acontecido en el pasado, es un empréstimo, en este caso, un recurso adicional que está se acrecentando en el sector eléctrico para conseguir cumplir con un objetivo fundamental, que es mantener la seguridad energética do país, dada la situación de crisis hídrica que se vivenció en los meses pasados. Afortunadamente las lluvias están llegando no régimen previsto y eso te ha dado una cierta tranquilidad en cuanto a afastar sensación de racionamiento o incluso de crisis de potencia. En relación con el tamaño do empréstimo, a gente ainda no tiene un cálculo, nós temos nossos propios da Neoenergia, estamos trabajando en el ámbito de ABRADE, conjuntamente con el Ministerio, con BNDES, con ANEEL, para construir una solución
que puede ser en parte vía préstamo, en parte, como tem sido sinalizado também pela secretária executiva, em alguma medida com alguma revisão do valor cobrado pela bandeira. Tem vários mecanismos que se podem abrir mão, mas evidentemente que o objetivo é reduzir os impactos de tarifa que a inflação e o custo da energia estão trazendo. Eu acho que é super importante destacar que a energia é o reflexo do que está acontecendo com a economia no mundo. O dólar tem subido, os combustíveis têm subido, a seca tem contribuído a explodir o custo de geração, não só no Brasil, sino que en Latinoamérica y en Europa. A gente está viviendo esos mismos fenómenos de manera bastante aguda. En cuanto a prazo y condiciones, ainda estamos muy longe, las conversaciones son iniciais y hay que ver realmente cuál va a ser el comportamiento de la hidrología en los próximos meses. Mas lo importante es que a gente ya tenga de alguna manera experiencia en este tipo de soluciones y eso nos permite de alguna manera trabajar de forma acelerada para que en el caso de ser necesario, a gente possa recurrir a esos recursos. Obrigado, Mário. Se eu puder fazer só uma segunda pergunta nesse ponto. A gente tem ouvido, né, de alguns agentes a possibilidade de a bandeira de escassez hídrica sair antes de abril por conta aí da melhora da hidrologia que a gente teve em outubro. Você acredita que isso poderia acontecer, assim, obviamente ainda é muito cedo para dizer, mas se a gente chegar em fevereiro e a situação desses revoltórios estiver muito melhor, a ANEEL poderia voltar atrás e voltar, digamos, para a bandeira vermelha 2 ou bandeira vermelha 1, ou você acredita que de fato permanece até abril e isso obviamente tem um impacto maior para o consumidor? Bom, Enrique, a nossa expectativa, reconhecendo que a competência da determinação do valor da bandeira é um análise que faz a ANEEL dentro de uma metodologia que está precisamente prevista, a nossa expectativa é que a bandeira se mantenha em um patamar elevado, precisamente para diminuir tanto o impacto de um futuro empréstimo, como também a possibilidade, digamos, de uma situação mais complexa ou mais apertada sobre o suministro elétrico no ano 2022. Nossa visão, e isso creio que é acompanhado bastante de perto por todo o setor, é que nós temos uma situação bastante particular. As chuvas de outubro não resolvem o problema hidroenergético do Brasil. O que fizeram foi parar a situação crítica que a gente vinha recebendo nos meses anteriores. A gente vinha uma maior seca do ano, de los 91 anos que existe na história, e o mês de julho foi ruim, agosto foi ruim, setembro foi ruim, outubro está sendo bom dentro das previsões. Mas o mês de outubro, dentro do volume hídrico que se precisa para voltar a encher o reservatório, ainda é muito baixo. Realmente, o que a gente entende e enxerga que seria uma situação prudente e razoável é reavaliar situações de bandeira já só sobre o ano 2022, lá por febrero, marzo, una vez que el ciclo de chuva ya tivesse se manifestado y una gente conocido realmente cuál va a ser la capacidad de los embalses de acumular esta chuva. Por lo tanto, las nuestras expectativas no son que la bandera llegue a verde, no mínimo en los próximos 6, 8 meses. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, favor digitar *1. Para retirar sua pergunta da lista, favor digitar *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Para retirar essa pergunta da lista, favor digitar *2. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz-Tagle para as considerações finais. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir.
Muito obrigado, operadora. Bom, vamos a deixar aqui umas conclusões do que foi este terceiro trimestre de 2021 e os resultados que temos acumulado até setembro de 2021. Creo que é importante deixar um mensagem final reforçando o nosso compromisso com os stakeholders da Neoenergia em relação ao que temos dito para 2021. Tem sido um ano de execução, um ano de entrega, um ano de cumprir o que tínhamos prometido. E vamos chegar no final de 2021 com uma energia muito maior, muito melhor e muito mais rentável. Nós fizemos uma mudança de marca, em donde todas nossas empresas agora têm o nome da Neoenergia. Isso nos faz ser uma empresa mais comprometida, mais engajada, uma empresa maior, mais sólida e com crescimento sustentável, creando valor para todos os nossos acionistas. A robustez da retomada dos nossos mercados, fundamentalmente na região Nordeste, nos mostra mais uma vez a importância da nossa presença e o importante do investimento em distribuição. O respeito que tem sido mostrado mais uma vez pela ANEEL nos reajustes, tanto de revisões tarifárias como de reajustes tarifários que vivenciamos durante o ano 2021 até esta data, en donde os contratos têm sido integralmente respeitados e em um trabalho conjunto entre as autoridades, o Ministerio e as empresas, temos conseguido soluções para aminorar os impactos das revisões e dos reajustes tarifários. Importante destacar que Neoenergia tem conseguido, a través, por exemplo, de mecanismos como compensação do PIS e COFINS, não carregar diferimentos tarifários para 2022. Creo que nós temos uns desafios importantes durante o ano 2021, en donde estos riscos regulatorios têm sido disipados y creo que el sector tiene un arcabouço regulatorio maduro suficiente y de envergadura para enfrentar estos desafíos. Captura de eficiencia y control de costos seguirán siendo siempre a nuestro grande objetivo, están en nuestro DNA y continuaremos por ese camino. Seguimos en una operación eficiente, enxuta y fundamentalmente destinada a conseguir encuadrar o nosso OPEX, nossas perdas e nossa inadimplência para que estén debidamente controlados, a pesar das dificuldades que o Covid tem trazido e das pressões inflacionárias que estão se vivendo hoje no Brasil e no mundo. Não paramos de avançar um dia na construção dos nossos projetos de transmissão e de energias renováveis, tanto eólico como fotovoltaico. Continuamos desenvolvendo nosso pipeline e também confirmando e continuamos investindo e acrescentando a nossa base de clientes em distribuição, o que nos permite confirmar com reales perspectivas de entrega antes dos prazos e abaixo dos custos previstos nos nossos planos de negocio los proyectos que estamos actualmente en ejecución. El turnaround de Brasilia para nós es hoy ya una realidad, está una empresa perfectamente integrada y los números que estamos mostrando no dejan duda que estamos creando valor en el Distrito Federal, no solo para nuestros clientes, para nuestra gente Neoenergia también, para nuestros colaboradores y también para nuestros accionistas y clientes. A nuestros accionistas, a los que confían en nuestro trabajo, más de una vez quiero destacar que tenemos un team certo, engajado y comprometido con los resultados. Agradecer también a los colaboradores de Neoenergia, que con su compromiso y engajamiento nos permiten presentar estos excelentes resultados. Y quiero finalmente dejar más una vez un mensaje de optimismo. Los días no son deseos muy claros, mas creo que a nossa aposta de investir durante la pandemia para contribuir con el crecimiento de la economía tem sido un case de sucesos. Tenemos desafíos de una mudanza macroeconómica, mudanza de los costos de los combustibles, dos commodities, incremento de la tasa de juros. Mas creo que Neoenergia y el team de Neoenergia han mostrado conocimiento y capacidad suficiente para enfrentar estos desafíos y continuar entregando a nuestra energía con calidad y con rentabilidad para nuestros accionistas y con calidad para nuestros clientes. A vacinación es una grata realidad. Los números de COVID-19 en el país han mejorado bastante y esa es nuestra aposta, de crecer y asegurar que la energía esté ya en la casa de nuestro cliente, en la industria de nuestro cliente, en el comercio de nuestro cliente, impulsando nuestra economía y dando calidad de vida para todos los brasileiros. En breve estaremos más juntos. Se cuiden y muy obrigado a todos. Tengan una muy buena semana.
A audioconferência da Neoenergia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.